Porque, em contrapartida, o Supremo Tribunal Federal decidiu recorrer e pedir ajuda ao governo federal após esse aumento do clima de insatisfação no Congresso. Em um jantar com o presidente Lula, 4 ministros da corte relataram preocupação com o avanço das reclamações e principalmente com a falta de ação dos políticos aliados para tentar blindar, proteger o tribunal. A percepção de que o clima vem se deteriorando se acentuou justamente após as críticas de Elon Musk ao judiciário e sucessivas operações contra parlamentares que foram autorizadas pelo STF. De acordo com informações da Folha de São Paulo, os ministros chegaram a pedir a Lula maior empenho do governo em defesa do Supremo Tribunal Federal. Zé Maria, claro que essa insatisfação não começou ontem, né? Mas talvez houve um agravamento, uma intensificação dessa preocupação por conta de Elon Musk, né? Afinal, as palavras e as declarações de Elon Musk têm o poder de reverberar não somente no Brasil, como no mundo inteiro, né? Quando tomou posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux disse que o ministro do Supremo não é talhado para lidar na política. E é verdade, né? Ministro do Supremo é magistrado e durante toda a sua formação jurídica, técnica, não tem muita ligação e muito, vamos dizer, trato com a área política, que é totalmente flexível e que defende ideias, às vezes são ideias que ele sabe ser contrárias, mas a racionalidade leva a defender ideias. Os tribunais superiores são notadamente políticos, nunca foram tão explícitos como agora, mas sempre se soube. Mas não dá para defender ou dizer que o Supremo está parlamentarizado, ou seja, politizado, assim, no sentido extremo. E nós estamos encaminhando para um movimento e para um sentimento de que o Supremo está agindo politicamente. E isto é perigoso, né? Já disseram aqui no Congresso Nacional de que o Supremo se transformou na geni da sociedade brasileira. Ou seja, muitas críticas, né? Críticas internas e agora crítica externa. Quando alguém tem muitos adversários, ele tem que colocar as barbas de molho e repensar, porque é extremamente problemático. Ninguém vê o Supremo como defensor da democracia ou um instrumento, uma instituição que salvou o país de entrar num golpe, mas vê o Supremo exatamente como um interventor que está entrando em todas as áreas e isso precisa colocar um freio. Então, tem razão os ministros do Supremo em procurarem o presidente Lula, mas eu antecipei essa nova relação, porque o Supremo tinha no governo passado, né, uma dificuldade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E com a eleição do presidente Lula haverá, eu disse na época, uma aproximação. Mas aí sobrou o Congresso Nacional. Sobrou, e o Congresso Nacional está agindo e nos bastidores discutindo novas emendas constitucionais exatamente para isolar o Supremo Tribunal Federal. Se não há nenhuma medida de força e os debates entre os poderes forem nesse rumo, tudo certo. Eu acho que essas disputas são úteis. Elas equilibram aqui a Praça dos Três Poderes. Vou chamar o Roberto Mota para tratar justamente dessa situação. Não, Beraldo já de volta. Beraldo, então vou pedir, por favor, antes do Mota, para você concluir o seu raciocínio. Vou pedir que comece mais uma vez para privilegiar quem está chegando agora. Por favor, amigo. Bom, vamos lá. A gente vê uma absoluta desorganização, caos institucional no Brasil. A gente nunca esteve tão mal do ponto de vista institucional e isso é péssimo para o Brasil. Veja a quantidade de tempo que se gasta nesses debates, um falando do outro, e há entrevistas e artigos e tal, e as coisas efetivamente importantes vão ficando de lado, porque no fundo tudo se resume a uma louca briga pelo poder. É quem manda mais, é quem tem a caneta mais pesada, quem é mais poderoso. Isso é péssimo para o Brasil, até porque nós, os cidadãos, a gente fica assistindo isso completamente sem ter o que fazer, de mãos atadas.
A gente não tem como clamar atenção para coisas que afetam o nosso dia a dia, coisas urgentes. Mas não, caos fiscal, um Estado absolutamente inchado, uma institucionalidade que não existe, poderes que não se respeitam e todos ali olhando para o próprio umbigo. O que sobra para nós? Conta para pagar e um processo de decadência na sociedade brasileira que a gente está vendo, porque o mau exemplo vem de cima. Mota, notícia da Folha de São Paulo, ministros do STF recorrendo ao governo pedindo ajuda e apoio justamente com o objetivo de blindar a Corte Suprema. Quais são os receios do STF, especialmente após o episódio Elon Musk X? Eu vou fazer que nem o Cristiano Beraldo. Estão notando um clima ruim? Jura? E a culpa é do Elon Musk. A culpa é do Elon Musk. Isso me lembra, não sei se vocês conhecem a história da roupa nova do rei. Um rei, num país muito, muito distante, foi enganado por 2 picaretas que disseram que eram alfaiates e iam costurar uma roupa linda, nova para o rei, só que a roupa tinha um detalhe. A roupa era invisível. Você só podia ver a roupa se você fosse uma pessoa honesta. Então o rei fingiu que estava vendo uma roupa porque não queria passar por desonesto. E os 2 picaretas fizeram uma roupa para o rei que não existia. Aí o rei saiu andando pelas ruas nu. Todo mundo olhava, mas ninguém ousava dizer nada, porque era o rei. Até que um garotinho que estava andando com a mãe, o garotinho olhou, apontou para lá e falou: olha lá o rei está nu. O garoto disse o óbvio, que todo mundo estava vendo, mas ninguém tinha coragem de falar. Muito bom, Mota. Quer fazer um complemento, Beraldo? Em cima agora dessa pauta, esse movimento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal recorrendo ao governo com o objetivo de proteger, blindar a Corte Suprema. Beraldo. O problema é que esse movimento de recorrer ao Poder Executivo para buscar proteção já demonstra essa incapacidade de, por conta própria, exigir o respeito institucional. Você precisa buscar aliados, você tem que pegar o outro poder que também está brigando com aquele que é o seu opositor, para vocês juntos tentarem colocar ordem na casa. Se torna um consórcio. E aí fica muito difícil da gente olhar essa situação com bons olhos, porque todas as mensagens são ruins. É uma harmonia torta entre os poderes, né? Porque é uma harmonia entre 2 poderes e um outro está do outro lado. Agora, e de ocasião, sim, porque quando precisarem vão brigar e pronto. Pois é. Agora, Zé Maria, em relação a essa situação, será que um poder não acaba fazendo uma autorreflexão, faz uma meia-culpa? Porque há de convir que a gente tem acompanhado muitas críticas de muitas figuras diferentes, de poderes distintos também, de instituições respeitadas acerca do desempenho dessa instituição ou desse poder. Olha, ninguém assume essa dificuldade não, viu? Isso vai acabar caindo na Secretaria de Comunicação Social do Poder. Geralmente a informação é o pessoal que faz a imagem da casa e tal que acaba apanhando. Ninguém faz essa autocrítica dizendo, olha, realmente nós exageramos, vamos voltar agora para a nossa caixinha, vamos cuidar da Constituição em vez de transformar o Supremo em delegacia de polícia. Então, não existe essa autopercepção. Mas o que existe, na verdade, e eu acho importante esse reconhecimento, eu acho um reconhecimento maduro, né? Dizer, olha, gente, é perigoso ficar de uma forma tão agressiva contra a maioria dos deputados e senadores, ficar assim, vamos dizer, com a imagem ruim perante a sociedade, porque num mau tempo, se você não tem apoio popular, não tem apoio no Congresso Nacional, né? Aí a dificuldade está maior. A democracia, eu tenho dito que ela é horizontal, ela não tem um poder moderador, nem o Supremo dá a última palavra. Porque quando ele julga algo e o Congresso não aceita, aprova uma emenda à Constituição, uma lei que reinicia o processo, né?
mas não é bom que nenhum poder caia ali na antipatia popular. E as críticas contra o Supremo Tribunal Federal estão aumentando porque o Supremo andou para o lado da política e acabou ficando sem aquele manto preto que eles usam, que é a toga, simbolicamente, ou seja, sem aquela blindagem. Eles não têm, os ministros do Supremo não têm mais aquela blindagem, estou falando no imaginário, né, de que eles agem de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Então eles perderam essa proteção que eles usam no ombro, que é uma tradição. Em algumas cortes usam ainda, usavam perucas e tal, para demonstrar que eles estavam ali em nome de um poder, de uma Constituição. Quando se perde esta credibilidade, o poder vira alvo. Só que é o seguinte, o Congresso e o Palácio do Planalto, eles se renovam e eles têm adeptos, têm defensores. Já o Supremo não tem, né? O Supremo não tem uma bancada do Supremo, o Supremo não elege deputados e senadores e não se elege. Então, eu acho maduro, importante e chego a dizer que importante demais para definir ali. E aí, temos um problema. Vamos resolver? Era isso que faltava.